Sim, pessoal, hoje a gente vai para a aula gratuita 2, ok? Então, o que a gente vai aprender hoje? Nós vamos fazer um olho realista. Sabe aqueles olhos realistas que tem na internet, aqueles desenhos bem bonitos? Você pode usar um lápis normal, grafite mesmo. Eu vou usar aqui um 6B para a câmera captar melhor, mas o 6B ele não é para a construção do desenho inicial, ok? Ele é para finalização, arte final do desenho. Vocês podem estar usando o 2B, N2, H2, ok? Que é mais fraquinho, mais tranquilo de desenhar com ele. Como fazer da maneira mais fácil possível? Primeiro, vocês podem estar segurando na metade do lápis. Como eu disse lá na primeira aula, se você não viu, veja aqui, está aqui no link abaixo do vídeo, tá? Na descrição. Veja a primeira aula, essa aula é a segunda, então vamos dar continuidade. Faz um barquinho. Olha como eu desenho, olha como eu seguro no lápis, deitando sobre o papel. É muito mais fácil de planejar, de fazer um rascunho, construir esse desenho, tá? Porque antes a gente tem que construir. Aí você sobe e desce aqui no final, ok? Sobe e desce, formando assim um rasguinho aqui no olho, um biquinho, ó, parece um biquinho de passarinho, que é a via lacrimal, tá? É a via lacrimal do olho. Aí eu vou fazer um círculo, você pode usar um compasso se você tiver em casa, mas se você não tiver, você pode usar uma latinha da cozinha, um copo e fazer em volta, tá? Dá tranquilamente. Ou fazer esboçado como eu estou fazendo assim, ó, segurando na metade do lápis e fazendo ondulações. Aí você consegue fazer levantando o antebraço, tá? Você consegue, como se fosse mexer uma panela, tá? Lembrando que tem que segurar corretamente no lápis, pessoal. Não pode segurar assim, ó, como muita gente escreve. Não dá para desenhar assim, gente. Até dá, mas é muito mais difícil de você mexer. Você perde as articulações. E assim também não, tem que segurar assim. Mas essa aula não é para aprender a desenhar, e sim para aprender a pintar. Isso aqui é só um bônus ensinando a aprender a desenhar, ok, pessoal? Então você pode estar usando aqui ó, uma linha aqui no meio dessa íris e outra linha aqui no meio, tá? Essas linhas são linhas de proporção, linhas de layout para você se encontrar, né, no desenho, para você achar o meio do desenho, tá bom? Deixar algo mais simétrico. Pronto, ó, fiz aqui no meio. Aí você pode estar apagando essas linhazinhas depois. Ó, ficou fraquinho o traço, não preciso forçar. É só apagar, tá bom? Beleza. Ó, dá uma valorizadinha no desenho, tá? Aí você pode dar uma valorizadinha. Nem precisa usar muito a borracha. E para quem não sabe o que é essa borracha, é limpa-tipos, tá? Uma borracha própria para desenho. Ela é muito legal, ela não solta farelo. Parece, ó, que legal, ela despedaça. Vamos lá, gente. Agora eu vou fazer a pálpebra superior. A gente tem uma pele aqui em cima do olho, tá? E eu vou fazer também umas pelinhas aparecendo aqui, ó, uma espessura de pele aqui embaixo é de onde vai sair os cílios aqui de dentro, tá? Ó, aqui tem uma pelinha estreita de onde saem os fiozinhos, tá bom? De onde saem os fiozinhos. Você pode fazer uma espessura assim, ó, meio curvo, se possível. Segurem assim que vocês vão conseguir, ó. Você consegue dançar o lápis. É um ótimo exercício para fazer em casa, tá? Dançando o seu lápis. Beleza, terminou tudo isso. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer. Existem vários tipos de brilhos diferentes, tá, pessoal? Eu vou fazer um brilho em formato de lua aqui, ó, tá? Aqui, ó, entre a pupila e a íris. Um brilho em formato de lua. Posso até fazer uma silhueta diferenciada assim, ó, tá? Um brilho em formato de lua. Beleza, pessoal. Feito isso, eu vou diminuir também um pouquinho essa pupila. Acho que eu aumentei demais, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui essa pupila,
tá? Vou diminuir só um pouquinho, que eu acho que está muito grande, para a gente aproveitar melhor os tons dentro da íris, porque a íris que é a parte colorida e a pupila é a parte negra. Beleza, vamos começar, gente. Lá na primeira aula eu ensinei a pintar na diagonal, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se você for destro, como eu, é da esquerda para a direita, de cima para baixo, porque assim não borra quando você for pintar de baixo para cima. Usar um papel debaixo do pulso é sempre válido, tá? Se está te atrapalhando o papel, eu insisto, você pode estar rasgando, fazendo um pedacinho, amassar esse pedacinho e colocar aqui na palma da mão, ó, ele desliza melhor, porque o papel é áspero, não vai borrar se passar sobre o grafite. A mão é oleosa, ela borra. Bom, sabendo disso tudo, você começa a pintar sempre do tom mais claro para o tom mais escuro, passando a base, depois a segunda camada e a terceira camada, como eu ensino lá na primeira aula. Lembrando que isso é um módulo bem básico de pintura, existe uma amplitude de técnicas fora isso, mas é para os iniciantes pegar um pouquinho de avançado com técnicas básicas, é que vocês me entendem, tá? Esse é um pouco do meu módulo gratuito. Eu quero impressionar vocês, tá? Fazer vocês se introduzirem no mundo do desenho de forma muito legal e diferenciada, tá? Para vocês verem que não é impossível desenhar, que todo mundo pode sim, todo mundo consegue desenhar. Não precisa ter dom não, é só prestar atenção e ter força de vontade, tá? Vamos lá. Materiais de pintura. Gente, apenas com vermelho, amarelo e azul você consegue pintar. Com isso aqui você já consegue pintar, tá? Misturando as cores e tudo mais. É lógico, para o vídeo não ficar muito maçante, a gente vai usar também as cores, além das cores primárias, as cores secundárias, que é o laranja, o verde, tá? E o roxo ou violeta, né? Cores secundárias. Mas também eu vou usar umas terciarinhas aqui, ó, que é o verde escuro e o rosinha, tá? Se você tiver qualquer lápis jogado, pega. Lembrando que amarelo, vermelho e azul, você consegue pintar com essas cores e misturar. É só fazer fraquinho que você vai conseguir. Eu vou passar um pouco de mistura aqui para vocês verem. Não sei qual tom, vira qual tom. Gente, é só olhar no Google o círculo cromático. O círculo cromático, ele vai te ensinar, tá? Ele vai te ensinar bastante coisa sobre a mistura dos tons, tá? Então, vermelho e azul se torna roxo, azul e amarelo se torna verde, tá? Então, o círculo cromático ele serve para te auxiliar, tá bom? Na mistura de tons, para quem não sabe. Vou usar também um marronzinho, né? E um pretinho também eu vou usar aqui, esqueci de mostrar. Vocês viram que os meus lápis eles estão bem pequenininhos já, eles estão bem feinhos, por quê? Eu tenho lápis sim profissionais, eu tenho lápis aqui, ó, por exemplo, um dos melhores lápis que existem, tenho da Koinor, tenho da Polychromos, ó, um lápis desse, acho que tá uns R$15, se eu não me engano, é muito caro, um lápis, tá? Tem caixas de lápis que custa R$15, esse é um dos melhores lápis que existem, tá? Fora da Koinor. Então, mas eu não vou usar esses tipos de lápis, eu vou usar os lápis mais básicos, com a folha mais básica, com os tons mais simples possíveis, para vocês verem que qualquer um nessa quarentena pode desenhar. Lembrando que apenas com amarelo, vermelho e azul você consegue pintar, tá bom? Vou fazer um verde aqui nesse olho, tá? Então, para fazer um verde, eu vou usar um tom amarelo primeiro, porque a mistura do amarelo com azul dá verde. E a base de tudo são as três cores primárias, né? Então, se você tiver essa noção que nós enxergamos as três cores primárias apenas, amarelo, vermelho e azul, que tem na nossa retina e no nosso olho, se a gente usar elas como base, como energia para o nosso desenho, como prioridade, nosso desenho vai ficar muito mais realista. Então, as três cores primárias como prioridade, se possível, tá? Então, se você for pintar o seu olho de roxo, por exemplo,
O roxo é azul e vermelho. Você pode estar começando a pintar o roxo, né, de vermelho, por exemplo. Vermelho bem clarinho, parecendo mais um rosa. Se você for pintar de castanho, passar um amarelo. Se você for pintar de azul, o azul já é uma cor primária. Passar azul primeiro bem clarinho. Sempre o tom mais claro, não vai passar azul escuro, por exemplo. Vamos lá. Ó, eu aponto o lápis dessa forma porque assim eu consigo deitar melhor e preencher mais rápido eu consigo preencher mais rápido, tá, a pintura sobre o papel. Porém, fica mais poroso o tom se eu pintar assim, tá? Assim fica mais detalhado, preenche melhor os poros do papel. Mas aí vai de gosto e tal. Eu sempre gosto de fazer isso porque é mais rápido em alguns momentos, tá? Fica mais esfumaciado e a pele também é porosa, então ele ajuda a fazer pele. Como vocês podem estar vendo, ó, todos os meus lápis são assim. Então, para fazer pele, ó, depois, ó, é só... Ó, olha como fica poroso, tá vendo? Ó que bacana. Ó. Ele já fica poroso, natural e rápido de se pintar. Ó. Você pode colocar um pouquinho de força, mas não forçar demais na base. A base tem que estar assim clarinha, pessoal. Ó, sempre na diagonal, volta e cruza no mesmo sentido, se possível. Tá bom? Ó. A gente vai fazer de forma super rápida um olho realista com 3 camadas. A primeira é clarinha, a segunda a gente vai fazendo as sombrinhas e a terceira as sombras mais escuras, tá bom? O amarelo eu posso usar aqui para preencher, mas eu também posso usar o tom, a pontinha mais fina para não deixar tão poroso, já que o olho não é tão poroso, ele é mais nítido, né? Ele é mais lacrimejoso. Tranquilos. A parte branca do olho, vocês vão pintar também, tá? Pode estar pintando também. Pode pintar de azul ou de amarelo, bem clarinho, tá? Não tem problema. Bem clarinho, ó, bem clarinho. Por quê? Porque, como eu explico lá na primeira aula, tá? Se vocês viram, a luz é a única coisa branca, tá? O reflexo da luz é branco, yes, mas aqui não tem tanto reflexo. Até pode ter em alguns momentos, tipo aqui, por exemplo, um brilhozinho, já que é bem lacrimejoso nessa parte avermelhada, que é a via lacrimal, tá? A gente tem a parte da via lacrimal, você pode até deixar branquinho em alguns momentos aqui, ó, umas bolinhas brancas como reflexo de luz, tá? Reflexo de luz. Aqui também, ó, por exemplo, tá lacrimejoso aqui essa região, aí você pode pôr um reflexo de luz. Ó, gente. Então todo mundo vai conseguir fazer um olho realista. É lógico, precisa caprichar, não pode fazer de qualquer jeito. Lembrando, vocês podem estar pegando também um esfuminho ou um cotonete, tá? Um cotonete, ele serve para deixar não tão poroso em alguns lugares. Por exemplo, a pele ficou bem porosa porque eu quis de propósito. Agora, e a pele nem todo lugar é tão poroso. Em alguns lugares a pele é mais macia, né? Então eu posso deixar mais macia em alguns lugares. Em outros lugares mais poroso, beleza? Você pode estar passando isso aqui também por último, tá? Não precisa passar inicialmente não, tá? Você pode passar por último, dá na mesma. O preto, tá? O preto, ó, eu vou passar o preto aqui. Sempre na diagonal, não muda o sentido. Não vai fazer em outro sentido, já que você começou na diagonal, faz tudo na diagonal. Pessoal, vamos lá. Aqui nesse brilho do olho, aqui ó, nesse brilho, tá vendo os cílios? Eu vou fazer o reflexo dos cílios. Vou fazer o reflexo dos cílios. Alguns mais fortes, outros mais fraquinhos. Vou fazer o reflexo, vai ficar bem bonito, tá? Vai ficar bem bonito. Fiz o reflexo, assim, ó, tá?
Esse olho tá bem esquisito agora, eu só passei a base, o conceito. Agora eu vou começar a sombrear, vai começar a fazer mais sentido, então tenham paciência. Como esse olho é verde, tá? Vocês vão fazer um sombreado em direção à pupila. Ó, isso aqui é um método que eu mesmo inventei, tá? Para fazer o olho. Vocês vão fazer um sombreado que é uma técnica que chama Ashura. Histórias em quadrinhos usam muito Ashura, que eu já ensinei lá na primeira aula gratuita, tá? Você pode pegar, por exemplo, seu lápis grafite, né? Para treinar, o pessoal faz muito com lápis grafite isso, com técnicas. Linhas que não se tocam, ó, você faz de uma só vez, tá? Mas você pode fazer elas em outros sentidos também, virando a folha, se possível. E é isso que a gente vai fazer só que com lápis de cor, como a segunda camada. Então a gente vai sombrear com a Ashura e depois a gente pode pintar também com a Ashura. Mas é claro que não é regra. Você vai poder pintar também, por exemplo, aqui a pele do olho mais marronzinha, tá? Você usa um tom mais escuro ou o mesmo tom, um pouquinho mais forte, nas regiões mais escuras, tá? Então, por exemplo, aqui na pele está mais escuro, aí eu pinto na diagonal, não muito forte também para ficar natural, tá? Fiz a segunda camada na pele, agora eu vou fazer a segunda camada aqui na parte, entre aspas, branca do olho, né? Que é o globo ocular. Fiz de azul, agora eu passo um pretinho bem de levinho nas partes mais escuras. Bem de levinho. Vou até passar. Então eu estou fazendo a segunda camada em tudo, ó. Não só em alguns pontos, tem que fazer em tudo a segunda camada, tá? Fazer em tudo se possível. Até aqui, nessa pelinha aqui, ó. Então eu vou deixar um brilho aqui, ó, em algumas regiões, ou seja, eu vou deixar a base, fazer a parte dela, ó que bonito. E em outras eu faço. Você pode passar um vermelhinho também aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa pelinha aqui, ó, você pode passar um vermelhinho também. Fica bacana. Bom, agora, finalmente, eu vou passar aqui, ó, o tom mais escuro em forma de Ashura. Lembra da Ashura? Então, eu vou fazer aqui, ó, em forma de Ashura, em direção à pupila, como eu havia dito. Ó. Pode fazer um pouquinho mais forte também, ó, mas não muito, tá? Ó, fazer várias achurinhas. Ó, várias achurinhas. E virando a folha em direção à pupila. Em direção à pupila. Tá? Se quiser fazer algumas tortinhas assim de propósito, é legal também. Fica até mais realista o seu olho. Evita de passar muito aqui no meio, tá? É mais aqui nas bordinhas da íris mesmo, ó. Faz em tudo, se possível. Beleza, fez aqui, agora você vai fazer aqui, ó, bem pequenininho, aqui saindo da pupila. Beleza, tá? Fiz a segunda camada, só faltou a segunda camada aqui na pupila. Eu começo a forçar um pouquinho mais, tá? Também em alguns pontos, por quê? Porque se você fazer fraquinho não vai fazer tanta diferença, mas também não força a ponto de ficar forte demais, tá? Não é para forçar desse jeito, por exemplo, ó, maior erro, não faça isso ainda, tá? Conforme as camadas que você vai passando, você vai forçando cada vez mais gradativamente, devagar, sobreposição de camada e não de maneira brusca, né? Maneira forte demais antes da hora, senão vai ficar artificial e não natural o seu olho.
Tá? Aqui em volta do olho você também pode passar um pretinho bem de levinho aqui, ó, em volta do olho, tá? Até pegando um pouquinho essas achuras aqui, ó, se você quiser. Aí você pode estar passando um esfuminho aqui nessas bordinhas, tá? Porque é meio desfocado mesmo, se você olhar nos nossos olhos, a íris, né? É lógico que não é regra, existem vários tipos de íris diferentes, mas tende a ser mais desfocadinho essa região aqui, ó. Pode até passar esse amarelo aqui no tom de pele. E isso não é uma terceira camada ainda, e sim uma segunda camada. Só vai ficar mais vivo o seu desenho. Isso que é a mistura que eu falei lá atrás, tá? A mistura com os tons primários, tá? Então você pode sim pintar o desenho, só que ele vai dar muito mais trabalho de fazer, mas apenas com as 3 cores primárias. O olho tem algumas manchinhas, então eu posso fazer meio que vermelhinho. Geralmente a gente tem perto da pupila aqui, ó, alguns tons mais vermelhadinhos, alaranjados, tá bom? Então você pode fazer, e lembrando que isso aqui não é terceira camada, e sim misturas na segunda camada, misturas por cima da segunda camada. Ó, que legal. Então, a terceira e última camada, a gente pode pegar um tom mais escuro ainda de verde, por exemplo, e fazer nas partes menores aqui, ó, menores, ó. Sombrear um pouquinho mais essa região aqui, passando assim até um marrom ou um preto se você quiser passar. Eu gosto de passar um marronzinho, tá? Acho que fica mais natural ainda. Fazendo umas manchinhas marrons também, ó, bacana. Beleza? Umas manchinhas, tá vendo? Em formato de arco, assim fica legal também. Agora eu vou passar um tom mais escuro aqui de preto. Ó, um tom mais escuro aqui de preto nos cantinhos, pois estamos aqui na terceira e última camada, tá? Vou passar um esfuminho aqui que eu passei demais aqui. O esfuminho é bom que ele clareia também, tá? Um pouco o seu desenho. E logo nosso realismo vai aparecendo, vai aparecendo. O esfuminho você pode fazer conforme a silhueta do olho, né? Se o olho é curvo, você pode passar no sentido curvo tridimensional, fica mais realista ainda. Bom, agora eu esqueci de passar a segunda camada aqui, ó, também, ó. Tá? E a terceira camada agora. Posso passar também uma terceira camada de amarelo em alguns pontos lá dentro, ó, dando uma reforçada na base, né, no amarelo. Ó. Não precisa fazer em todos os lugares, tá? Vou passar um preto bem forte aqui também, ó. Tem algumas sombrinhas bem fortes. Tá? Sobre o brilho do olho. Vou fazer aqui uma terceira camada já dentro da pupila. Posso até fazer alguns risquinhos pretos também, ó. E aqui também eu vou dar uma reforçadinha. Terceira camada. E eu já estou acabando essa segunda aula de pintura. Vocês viram? Lá na primeira aula a gente aprendeu toda a base da pintura, né? O conceito de degradê, bem básico, né? Aqui eu já estou fazendo a terceira camada, que lá também eu ensino, só que de maneira preta e branca.
nas partes mais escuras, lembrando que você não vai passar totalmente sobre a segunda camada, e sim só nos cantinhos aqui da segunda camada, formando assim uma terceira camada e uma sombrinha isolada, né? Uma sombrinha única aqui, ó, e mais realista, mais degradê, que é o tom claro para o escuro natural. Isso aqui também é bem pouquinho, tá? Não faz muito não, porque o olho é cheio de manchinhas, né? Se quiser fazer até umas veinhas aqui, ó, mas bem poucas também, ó. Tá? Bem pouquinhas aqui também. Vou passar um esfuminho aqui para deixar não tão poroso. A nossa pele também não é tão porosa, senão envelhece demais a pessoa, a não ser que a pessoa seja bem idosa. Bom, a gente pode estar brincando com a borracha também. Como assim brincar com a borracha, professor? Como assim, professor? Não estou entendendo o que você está propondo. Às vezes tem uns brilhos que não ficaram tão naturais e tal. Você pode fazer tipo uns brilhozinhos reflexos da luz, mas não tão claros como a luz, né? Com a borracha. Então, geralmente aqui em volta, ó, entre a íris e a globo ocular, parte branca do olho, às vezes tem uma parte branca aqui sobre a sombra, fica bacana. Aqui mesmo dentro da íris, né, você pode fazer umas partes brancas aqui também, mais claras, né, mais claras, não tão brancas também. Aqui, ó, na pele, a pele fica bem bacana passar borracha, tá? Mas não passa demais também a borracha, senão estraga a borracha. Feito tudo isso, aí se você não tiver uma caneta nanquim como a minha, tá? Que é muito bacana, tem umas canetas brush também que é muito boas. Se você não tiver brush preta, nanquim, se não tiver nenhuma caneta, usa a Bic mesmo, já que você está indo na quarentena, pode usar a Bic mesmo. Isso é para você passar nas partes mais escuras ainda uma tinta, tá? Para ficar bem profundo, porque o preto absoluto, ele dá muita profundidade ao seu desenho, tá? E olha que bacana. Ah, professor, mas vai ficar umas marquinhas, ó, vai ficar umas marquinhas, vai ficar muito contrastado, não vai ficar natural. Calma, pessoal, que daí você vai usar o preto. O certo é usar um preto aquarela para fazer a junção, né, das duas tonalidades, para ficar mais natural. Aí você vai mesclar esse preto profundo com o preto do lápis de cor, forçando bastante o lápis de cor sobre a tonalidade mais escura. Não precisa fazer em tudo, só nas partes mais escuras, com mais profundidade, e vai ficar bem natural o seu desenho. Então, acabando assim, tá? O realismo básico, assim por assim dizer, né? Que a gente fez aqui na quarentena para vocês terem um gostinho de como funciona esse mundo do desenho artístico, tá? Espero que vocês tenham gostado, deem um gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e vamos propagar a arte para as pessoas produzirem algo bem bacana e deixar essa quarentena mais colorida. Abraço a todos e até a próxima aula, pessoal.